Alô, alô, meu caro ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio do Marca do Pênalti podcast. Nesse episódio aí vamos estar comentando sobre a final da Champions League, fazendo aquela prévia, falando um pouco sobre cada time, como que eles vão estar chegando para a final aí, falar dos possíveis desfalques que cada time pode ter para a final e tal, falar um pouco sobre o local da final e a cidade e tudo mais, questão um pouco do turismo da cidade também. E é isso, estamos com o time completo aí. E vou pedir aí pro Krieger estar começando, dando sua opinião do que ele espera para a final aí, sem falar de um time de mais um time de outro, mas só um panorama geral da final aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, o ouvinte do podcast. Bom, é mais uma final inglesa aí, né? Depois de Chelsea e Manchester United em 2008, 2007, 2008, tivemos Liverpool e Tottenham 2018, 2019, agora temos City e Chelsea, né? Terceira final inglesa aí, nesse século. E são dois times aí, né, que vêm muito bem, mas de forma diferente, né? O City é um trabalho consolidado há mais tempo já, né? O Guardiola aí há 4 temporadas, se eu não me engano, já à frente do Manchester City, 3, 4, alguma coisa assim. É, e é um trabalho aí que parece que atingiu seu apara, né? Já o Chelsea, um time que vem de muitos altos e baixos aí, é, teve aí um período aí com o Frank Lampard, que acabou não dando muito certo, né? E aí agora com o Thomas Tuchel, um time que se arrumou muito, um time que se equilibrou muito, né? A gente tem um time bem em vários setores ali. Diria que todos hoje é um time que consegue manter uma consistência tanto na defesa, com uma excelente temporada que o Thiago Silva está fazendo, passando pelo meio, com nomes como o Jorginho e o Kanté. E ali no ataque a gente tem nomes como Mason Mount, a gente tem ali o próprio Timo Werner, que ainda continua uma fase meio regular, mas aos poucos vem recuperando aí seu futebol também. Enfim, uma final de dois trabalhos muito bem feitos, é, de características diferentes e com expectativas diferentes, eu diria também. Eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande de ver o Guardiola vencer a Champions de novo. E o time do Chelsea a gente pode enxergar ele como talvez um time que, se não conquistar a Champions dessa vez, vai aí poder almejar outras boas campanhas, tanto na Inglaterra como na Europa também. Afinal, se trata de um time muito jovem e com um caminhão de dinheiro ainda para gastar, visto que, né, pertence aí ao russo Abramovich, que, pelo que parece, está disposto a gastar ainda mais aí com o time, né? Acho que tem tudo para ser uma das melhores finais aí, cara, das últimas temporadas, eu diria. A gente sabe que finais costumam ser jogos bem feios, né? Vídeo que a gente viu hoje na final do Paulistão, mas isso repete também para outros campeonatos, como Copa do Mundo, própria Champions League. Finais costumam não ser jogos muito bonitos, mas eu tô com uma expectativa boa, cara, pra esse jogo aí. E para todo fã de futebol, sem dúvida nenhuma, um jogo imperdível aí. E acho É, que as minhas impressões gerais são essas. Passo a palavra aí pro próximo. então, o que você acha aí, Pasquale? Como o Krieger falou, acho que esse jogo não só coloca de frente dois técnicos, um consagrado e o outro ainda em ascensão, mas também dois clubes com perfis totalmente diferentes, né? O City vindo de um trabalho a longo prazo aí, são basicamente 4 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um trabalho bem regular. Nas últimas 5 Premier Leagues ganhou 4, enquanto o Tuchel vem de um trabalho bom no PSG, talvez muito bom. Chegou a primeira vez numa final de Champions League com o time francês e agora alcança pelo segundo ano seguido a final agora com o Chelsea. Pegou um trabalho pela metade, né? Não foi um trabalho desde o início, mas que conseguiu fazer os ajustes de que o time precisava. O time com o Lampard faltava uma cara para o time, faltava uma regularidade e conseguiu entregar isso
para o time. O Chelsea, que hoje, na última rodada do campeonato inglês, quase colocou a vaga certeira na próxima Champions League em risco. Quase não, colocou muito em risco, né? O Leicester acabou que perdeu para o Tottenham, mas era um possível candidato aí a tomar essa vaga. Mas sobre o que o Krieger tinha comentado, sobre o equilíbrio desses dois times, né? A gente pega aqui os dois times que menos sofreram gols foram respectivamente, né? Manchester City e Chelsea durante o campeonato, 32 e 36 gols. Então, mostra aí a força defensiva que tem os dois. O Chelsea, obviamente, oscilando mais também por causa desse trabalho a longo prazo, enquanto o City já vem de uma evolução constante, né? O Fernandinho hoje teve o prazer de levantar lá a taça da Premier League. Mas enfim, a expectativa é de um jogo bom, porque são dois times bons. E apesar dessa máxima aí, praticamente, que toda final é um jogo feio, acredito que essa vai ser um pouco diferente, porque são dois times que se conhecem muito, que jogam sempre um contra o outro. Então, um time não é novidade para o outro. Talvez uma estratégia, algum detalhe, alguma coisa que algum técnico possa bolar, possa ser diferente aí para tentar surpreender. Mas de resto, são dois times que se conhecem, então expectativa de um jogo um pouco melhor. Perfeito. Você, Thiago, o que acha da final aí? Bom, primeiro que um dos times pode coroar uma temporada espetacular, como o Manchester City, né? Com certeza hoje é um dos melhores times do mundo, sem dúvidas. Já vinha apresentando um bom futebol há bons anos, né? Desde que o Guardiola assumiu, mas esse ano acho que o time está se superando. E do outro lado tem o Chelsea, que começou um ano com muita expectativa, com Lampard técnico, mas logo nas primeiras rodadas do inglês e com o passar das semanas foi muito questionado, era um time que ninguém esperava nada e acabou que chegou na final. Pode terminar aí um ano bem mais ou menos como uma Champions League, né? Com um treinador que já vem de uma final do ano passado, né? Com outro clube. Mas tem tudo para ser um jogo bem disputado, porque, igual foi dito, os dois times se conhecem muito, se enfrentam bastante, né? São 2, 3 jogos por temporada, no mínimo. Então, pode ser um jogo decidido nos detalhes. Inclusive, teve um jogo que foi decidido nos detalhes recentemente entre eles, né? Há menos de 20 dias teve uma disputa entre ambos e um jogo que foi decidido nos acréscimos, né? O Chelsea acabou levando a melhor, mas isso não significa nada que o Chelsea é favorito ou o City é favorito. É um Guardiola já consagrado, né? É inquestionável o trabalho que ele fez no Barça, até mesmo no Bayern e agora no City, bem provável com uma possível levada dessa Champions vai consagrar ainda mais ele, né? E o Tuchel, um treinador em ascensão, mas que vem mostrando bons trabalhos. Saiu muito questionado do Paris, né? Porque foi um trabalho bom até que chegou na final de uma Champions League, mas nunca se firmou, né, no cargo de treinador. Não à toa, né, acabou que caiu no começo da temporada. Mas esse é um jogo muito bom, eu acho, né? Eu espero, pelo menos. Por mais que finais tendem a ser jogos feios, jogos mais truncados, mas pelo estilo de jogo dos dois, eu acho que talvez vai ser um jogo legal, uma final legal de assistir, ainda mais que é um clássico, e mostra mais uma vez a força do futebol inglês, né? Que vem dominando o mundo aí no quesito do futebol, e é um futebol muito legal de se assistir. Concordo com vocês aí. Acho que torço aí para ser uma final gostosa de assistir, que algumas últimas finais não foram tão boas, até a última final inglesa ali do Liverpool Tottenham foi uma final bem fraca, né? Ainda mais pelo Liverpool fez o gol no começo do jogo já meio que deixou o jogo encaminhado e não foi uma final tão boa de assistir como foi aquela Champions, né? E foram os dois times aí, o City
acho que coroar uma campanha e coroar todo um preparo aí de temporadas e que sempre acabava deslizando em alguma das fases ali, quartas, oitavas de final. Então, acho que é um time que tá muito pronto para ser campeão, né? Guardiola tá muito pronto para ser campeão com esse City, né? Coroar esse trabalho dele aí de anos. E o Chelsea seria também um grande fechamento de temporada pro Tuchel aí, que não conseguiu ser campeão com o PSG, saiu do PSG e chegou nesse Chelsea e arrumou a casinha do Chelsea, né? Fez o time jogar e conseguir a vaga ainda para já tem a vaga garantida para a próxima Champions, né? Pode coroar aí sábado com o título da Liga dos Campeões, né? Então vamos falar aí um pouco de cada time aí, um pouco do City aí em questão dos jogadores, aí se tem algum desfalque ou que pode ser aí uma possível escalação, aí que vocês acham? Quanto aos desfalques aí, basicamente o City só tem uma preocupação, né, que é a possível lesão mais séria do Gundogan, que sentiu uma pancada ali na altura da coxa na vitória contra o Brighton, né, na penúltima rodada do Campeonato Inglês. E a dúvida, né, pro jogo da final, um desfalque muito importante, um jogador que vem ali ditando o ritmo, né, do meio-campo do Manchester City, cara muito importante para fazer aquela transição defesa-ataque, né? Se hoje o De Bruyne consegue receber aquelas bolas, digamos assim, perfeitas, né? Passa muito pela qualidade técnica do Gundogan. E do lado do Chelsea, também na penúltima rodada aí do Campeonato Inglês, o time venceu o Leicester em Londres, e N'Golo Kanté e o Mason Mount sentiram, né? Também saíram machucados e Aí, são hoje, possíveis. hoje também o Mendy, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando domingo aí, pela partida contra o Aston Villa, o Mendy se chocou com a trave ali e o goleiro do Chelsea teve que sair no segundo tempo, foi substituído, então vamos saber só aí Sim, nos sim. próximos dias aí se ele vai jogar ou não, né? Então pode ser aí 3 desfalques, né? O- A Se o que princípio a se o situação Kepa, do. Fale, Pascoal, pode falar. se o Kepa for jogar é 5-0 City fora os ameaços. É O bem cara por aí mesmo. cara, não dá. Desculpa, mas não dá. Essa eu tinha que falar porque é muito atraso pro time. A Quem que situação é esse do Kepa? Mendy, a princípio, não é muito grave. Foi um choque ali que ele teve, né? Como o Giovanni falou, mas a princípio vai ter condições para jogo. A situação mais preocupante mesmo é do Gundogan, né? Assim, a situação desses três jogadores, Kanté, Mason Mount e Gundogan, os clubes não se manifestaram oficialmente ainda das condições físicas deles. E aquela coisa, né? Eu acho que assim, Kanté e Gundogan são dois desfalques, um para cada lado, seríssimos, na minha opinião. São dois jogadores que estão fazendo talvez a melhor temporada da vida deles, para muitos, né? E não é nenhum absurdo você achar isso. A gente viu aí que o Kanté vem jogando, que ele jogou contra o Real Madrid, aí sendo eleito homem em campo, né, na segunda partida. São desfalques importantes, né? E Ah, a princípio é isso. E é, cada um com a sua particularidade, mas o Kanté vai fazer muito mais falta pro Chelsea do que o Gundogan pro City, né? era O bem City tem peças e esse. reposições e Possível. o, o Chelsea dificilmente vai conseguir repor o Kanté à altura, né? Era bem esse ponto que eu ia comentar que as ausências do Dif, dif, Chelsea aí são muito mais importantes. Fazem muito mais falta do que as ausências que o City tem, né? Ainda mais se perder Mendy e Kanté, aí é um abraço, né? o time do City tem mais elenco que o Chelsea, né? Então, com certeza, é bem por aí. Eu acho que a ausência do Kanté hoje ela vai ser mais sentido. É difícil hoje você encontrar, talvez, no mundo, algum jogador que possa substituir o Kanté naquela função que ele tem, entendeu?
que na verdade são muitas, né? É. Dentro do campo. É um cara que tem um físico muito privilegiado, além da técnica muito apurada também. Então, eu acho que em qualquer cenário o Kanté seria possivelmente um desfalque muito mais sentido. Agora, um desfalque como o Gundogan também é bem complicado, né, de você repor. Tem que ver aí o que o Guardiola vai fazer, se vai querer colocar ali o Fernandinho no lugar dele, né, ou se vai querer escalar o Fernandinho na zaga. Eu acho que ainda tem muito mistério aí em torno disso. O Guardiola tem a opção de mudar um pouquinho, né? Eu acho que não tem nenhum jogador ali à altura do Gundogan que faça a mesma função exatamente, mas ele consegue ali colocar um Bernardo Silva, fazer funções diferentes ali, com características diferentes, mas tem Bernardo Silva, tem o próprio Fernandinho que pode substituir, né? Ou sei lá, o Guardiola é muito bom nessas mudanças, né? Então pode pintar um outro jogador ali que ninguém esperava e talvez pode dar certo, né? Dependendo do caso, pode até colocar o De Bruyne ali, né? Apesar de que eu acho que isso ele não vai abrir muita mão, visto que o De Bruyne tá jogando mais ali perto do último terço do campo, né? Mas é uma possibilidade. Eu apostaria mais na escalação do Fernandinho mesmo. Acho que o Guardiola, nesse aspecto, vai querer ser mais conservador aí. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho difícil ele colocar um Agüero ou um Gabriel Jesus começando pelo menos como titular ali. Concordo com você. Eu não acho, não. Eu penso diferente. Eu acho que se ele coloca o Fernandinho no meio campo, por causa da idade, ritmo de jogo, tudo, pode ser que ele mate o meio campo dele. Daí os jogadores lá que tem que estar muito mais preocupados em armar jogada para tentar finalizar, tentar chegar no gol adversário. E tem que perder esses jogadores muito recuados para conseguir marcar. Que caso ele faça isso, o meio campo do Chelsea engole o meio campo do City, com o Kanté, uma intensidade de jogo absurda, Jorginho, uma intensidade de jogo absurda. Se esses caras todos saírem dessas especulações aí que a gente tem e jogarem, considerando aí os times completos, né? E apenas a lesão do Gundogan aí, se ele coloca o Fernandinho, ele perde o meio campo dele. Ele ganha na saída de bola, mas ele perde totalmente em ritmo, perde em posicionamento, chegada de bola. Então, Por isso que talvez o Bernardo Silva seja uma boa opção ali, né? Caso o Gundogan não tenha condições, né? Com certeza. E até mesmo nem isso, mas a gente já vê frequentemente ele jogando com dois laterais que jogam por dentro, né? Então não seria nenhum absurdo ele meter 3 zagueiros, que é algo que o City vem fazendo, e colocar um João Cancelo, por exemplo, de ala e sempre fechando pelo meio. Por exemplo, ou ele aposta no Gabriel Jesus, né? Mas eu acho que ele não vai fazer isso, cara. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que a cabeça do Guardiola também deve estar rodando muito, ele pensando o que eu vou fazer se eu perco esse cara. Hoje ele começou com o Fernandinho titular, recuou o Foden e colocou o Gabriel Jesus centroavante. É uma possibilidade, mas daí ele precisou de velocidade, ele colocou o Sterling e o Mahrez nas pontas. Então ele mudou um pouco aquela característica de ter aquele quarteto rotativo ali na frente, com o De Bruyne quase centralizado, com o Bernardo Silva, o Mahrez, todo mundo jogando junto. Ele optou por uma estratégia de jogo diferente e deu certo, tanto que goleou de 5-0 o Everton hoje. Mas era outra situação, né? Final de festa ali, todo mundo feliz, o Agüero entrou depois, fez os gols dele. Será que ele vai ter essa pica pra colocar numa final de Champions? Eu acho que ele vai colocar o Fernandinho mesmo. Mais nada. O Everton só cumprindo tabela, começou parecendo que ia ser campeão inglês, e daí, porra. Iludiu todo mundo. E assim, é complicado e difícil de a gente prever uma escalação do City, né? Porque é um time que muda muito, né? Porra. Até aqui, se a gente quiser fazer aqui um 11 comparativo aqui de cada time, fica complicado, porque você não sabe que time que o Guardiola vai escalar, velho. Porra. Sim, mas se você parar pra ver, o Manchester City tem Laporte, Stones, tem o Laporte e Stones, além do Rubem Dias, que provavelmente que vai ser titular, né, ali na zaga. Então ele tem bons nomes ali para colocar, caso ele resolva usar o Fernandinho, entendeu? Então acho que isso seria mais um argumento que sustentasse essa tese, entendeu? De que realmente querer fazer essa opção
é mais óbvia, né? Que nem o jogo contra o PSG, por exemplo, no segundo jogo, ele jogou num 4-4-2, né? Mais ou menos. Claro que não foi um 4-4-2, mas jogou com o Walker, Stones, Dias e aqui o Zinchenko. Mahrez, Fernandinho, Gundogan, Foden, De Bruyne e Bernardo Silva. Mas assim, a gente tá falando assim, o Fernandinho talvez não entrar, mas a gente tem que ter na cabeça também que por ser um time do Guardiola, ele vai estar preparado, cara. Não é. Ele vai ter estratégia, né? Sim. Com certeza. Não vai ser uma perda enorme, assim, aquela que você vai falar, meu Deus do céu, o City vai correr o risco de perder o título só porque o Fernandinho tá entrando em campo. Não é assim também. Eu discordo que não vai ser uma perda enorme, mas concordo que o Guardiola provavelmente já tem plano B, C, D, E para cada situação ali, né? O cara não é o melhor do mundo à toa, né? Essa questão dos tipos de jogos e tal, isso aí não é nem cogitável. Se eu perguntar aí para todo mundo qual a última escalação de meio campo que você lembra do City, eu garanto que todo mundo vai responder uma escalação diferente. Porque, cara, varia muito. E não é algo que coloque em risco toda a estratégia e o plano de jogo. Ele varia mudando característica de jogador, mas ele sempre lembra que, assim, pô, se eu coloco tal cara, eu tenho que compensar de outra forma. Se eu for atacar de tal forma, eu não posso me defender todo desorganizado. O time dele tem claramente as ideias de transição de ataque e defesa muito é muito automático do jogador. Cara, eu tô em tal posição do campo, eu vou defender de tal forma, eu vou atacar de tal forma. Ah, hoje eu tô jogando numa posição diferente, então eu tenho que atacar de outra forma e defender de outra forma. Isso, cara, eu acho que ele põe na cabeça dos jogadores 24 horas por dia, porque esse exemplo que eu dei de citar as escalações não é por bobeira, é porque cada hora um jogador tá jogando numa função totalmente diferente e é treinado, e ele sabe que ele pode confiar no cara fazendo aquilo que ele treinou. Então, não há, eu acho que é uma perda também, tal, mas não é algo que vai colocar em risco toda a temporada, toda essa mística que tem, né, do City chegar na primeira final de Champions e tudo. Ele não vai colocar nada disso em risco. Ele tem consciência de tudo que ele tá colocando em jogo. Não é um joguinho qualquer, é o maior jogo da história do clube. Ele sabe disso, ele tem noção disso. Ele deve ser cobrado diariamente por isso, né? O Manchester City foi feito todo um projeto justamente pro que vai acontecer no sábado, né? O Manchester City já se provou dentro da Inglaterra, até mesmo dentro da Champions, mas até agora não conseguiu ser campeão, né? Mas é o jogo da história do City, né? Nos últimos 10 anos aí que o City teve todo esse investimento absurdo, foi para o jogo de sábado, né? Então o Guardiola não vai fazer nenhuma loucura e não vai fazer nada que ele não saiba que pode dar conta do resultado, né? Enfim, acho que dá pra gente falar um pouco de cada time aí. E questão do desfalques, né? Percebemos aí que o Chelsea vai, se não jogar Kanté, vai sentir mais do que o City com os desfalques, então esses desfalques pro Chelsea pesam mais. Falando um pouco aí do favoritismo do jogo, o City é o grande favorito. Acho que pra mim aí é uns 80-20 pro City ser campeão. Então acho que é um time muito pronto e é um time que quer muito ganhar essa Champions. Então vai ser difícil o Chelsea tirar, mas acredito que o Chelsea tem ali as características de um time um time veloz ali que pode se defender e conseguir ir para cima do City, sabe? Então é um time que tem essas características e que podem fazer surpreender e acabar levando essa Copa em cima do City, né? Se eu não estou enganado, acho que o Chelsea ganhou o último jogo contra o City, né? Não sei se foi pro inglês. Ganhou de 2-1. Ganhou de 2-1 na Premier League. Não faz nem 20 dias, né? Isso. Foi dia 8, eu acho. Foi logo depois e acho que já terem classificado foi na mesma semana, se eu não me engano. Isso. Então eu acredito que assim, que o Chelsea tem chances de levar
de levar essa Champions, porque é um time que joga muito contra o City e sabe do jeito que o City vai jogar. Então acho que isso pode acabar sendo um ponto a favor do Chelsea, né? Eu acho que se alguém falasse em setembro, outubro ali, que falasse pra você, o Chelsea vai chegar na final dessa Champions League, todo mundo duvidaria, né? Ou no mínimo não te levaria a sério. Então acho que só isso aí já confirma o favoritismo do City, né? Que o Sim. City vem aí de 2 temporadas aí que já começa a temporada sendo favorito a levar a Champions e a levar a Premier League, né? E então, com certeza, o grande favorito para essa final é o City. Mas são dois times que se conhecem, né? São dois times que jogam a mesma liga, que tem ali as informações muito fácil, né? Consegue ter acesso a dados e outras coisas para análise, né? E é jogo único, né? Jogo único não tem como você falar que vai dar goleada pro City, porque ou o Chelsea vai levar fácil, porque os times não vão ser bobos também, né? De, de se abrir todo ou de se fechar todo, vão jogar com inteligência, né? Então vai ser um jogo disputado. Se o Chelsea tem chance, sim, de levar, mas eu acho que se eu for fazer uma aposta, eu apostaria no City como campeão. Só falando um pouquinho aqui da situação do Chelsea, fazendo uma análise parecida que a gente fez com o City, questão das lesões. Basicamente, não jogando Kanté, você teria como opções ali diretas o Kovacic, né? O Gilmour também. Jorginho, acho difícil, porque mesmo a gente ele vai ser titular, então acho que tanto o Kovacic como o Gilmour não estão no nível hoje que o Kanté apresenta, né? Então acho que é mais um argumento aí, né, a favor da nossa discussão de que realmente a perda do Chelsea vai ser muito, mas muito mais sentida aí, né? Quanto ao favoritismo aí, eu diria que seria um 80-20 aí, como o Giovanni falou, eu apostaria mais um 60-40, acho, cara. Muito pelo que o Chelsea cresceu nessa reta final de temporada. A forma que eliminou o Real Madrid, que por mais que esteja numa má fase, ainda é o Real Madrid. O Chelsea passou com muita autoridade sobre o Real Madrid, não passando susto em praticamente nenhum momento. Passou muito bem contra o Atlético de Madrid também, né? Um time que é sempre muito difícil de você jogar contra. Então eu apostaria aí num 60-40, 65-35 talvez ali para o Manchester City. E acho que sim, tem um certo favoritismo, por ser um trabalho de uma longa data aí, maior, né? Um trabalho de um tempo maior, mas Chelsea vem bem para essa final e não vai vir como super azarão aí, talvez como alguns estejam pintando. Vai ser um time que com chances bem reais aí de conquistar esse título. Eu acho que o Chelsea não é um azarão como teve em outros azarões, talvez em algumas outras finais de Champions nos últimos anos. Mas eu coloco muito favoritismo 80, como eu falei, de um 80-20, muito mais porque o City para mim é um time muito mais fechado, um trabalho já de um longo prazo, assim, sabe? Parece que é um time pronto para ganhar essa Champions. E às vezes o Chelsea ele é um time bom, mas que às vezes pode faltar algo a mais ali para conseguir ganhar, sabe? Tipo, então, mais por causa disso, não é porque é um azarão, tem um time que tem condições de ganhar, sabe? Mas talvez quando a gente analisa ali os dois, o Chelsea tem um time bom, mas a questão do elenco do City, as possibilidades que o Guardiola tem com esse time faz ter é surreal, né? Então, Eu Eu acho que é uma. colocaria aí um 70-30 pro City, porque eu acho que é o momento do City. As últimas temporadas, City se mostrava sempre como favorito, mas perdia sempre a partida mais importante. Perdeu pro Tottenham, ninguém acreditava, perdeu pro Lyon na temporada passada. Teve uma temporada que perderam para o Mônaco, aquele super time do Mônaco, mas também todo mundo colocava favoritismo para o City.
Então eu acho que esse é o momento do City ganhar. Eles não, até agora não pipocaram. E se não pipocaram, eu acho que não vai ser agora que vai ser. O Chelsea pode ter crescido tudo, mas em questão de preparação eu não vejo não tem nem acho que como comparar assim a questão dos times, em questão de estarem não engajados, mas bem montados em campo. Eu até no começo eu ia falar ali, desculpa, eu não acabei caindo. É, como parece que os clubes ingleses realmente voltaram a gostar da Champions League, né? Ali durante aquele período em que o Real Madrid ganhou 4 Champions League, eu acho. Nós não tínhamos 4. nenhum clube inglês chegando próximo ali das finais, das semifinais. Sempre caía nas quartas, nas oitavas e era aquele vexame. Também porque os clubes se desorganizaram. O Manchester United sempre teve muita crítica. O Liverpool ficou muito tempo fora da Champions. Quando chegou com um time. Eu lembro até hoje que o trio de ataque era Lambert, Balotelli e Borini. Daí foi lá jogar com o Real Madrid, deu tudo errado. Clubes como o Chelsea, que depois ganharam a Champions League e depois não conseguiram mais montar um time tão competitivo quanto deveria. Arsenal veio de fracasso, sempre sendo goleado pelo Bayern, por outros clubes. E de uns anos para cá, como os clubes ingleses voltaram a fazer parte do primeiro escalão da Europa. Você teve aquela final ali do Liverpool e Tottenham, mas no mesmo ano a final da Europa League foi Chelsea e Arsenal. Esse ano você vai ter a Manchester United na final novamente, o Arsenal estava na semifinal e mais uma final inglesa na Champions League. Não sei exatamente o que pode ter causado isso, mas é muito interessante como que a chave para os ingleses mudou de repente. Assim. Ano passado também teve o United na semifinal. Caiu pro Sevilha. Então, realmente o que o Dunant está falando faz muito sentido. Acho que muito se deve aos clubes conseguirem organizar melhor toda aquela questão do que esperavam de um clube e do distanciamento que se fazia do Real Madrid ao resto dos clubes. Porque eu me lembro bem, logo após o Real Madrid ganhar em 2014, aí em 2015 ganhou o Barcelona, em 2016 o Real Madrid foi jogar contra o Liverpool pela fase de grupos, se eu não me engano. E assim, meteu um mistão lá, colocou alguns jogadores reservas e tal, e bateu no Liverpool em Anfield. Então, eu acho que os clubes começaram a parar para pensar, pô, o que a gente vai fazer? Particularmente, eu acompanho a Premier League, né? Vira e mexe, sempre tô assistindo tudo. E eu vejo que há também aquela preocupação que antes os clubes focavam em falar, vamos jogar a Premier League e qualquer outra coisa é resto, né? Porque eles têm aquele ar de superioridade de nós inventamos o futebol, nós somos os donos do esporte. O inglês tem uma cultura meio boba para isso, mas é compreensível. É igual, sei lá, Brasil com samba, sabe? Se algum outro país começar a fazer samba, a gente ia talvez se sentir da mesma forma. E eles têm isso em relação ao campeonato nacional, e após eles verem essa sequência de vexames, principalmente que o Arsenal, acho que o Arsenal é o principal retrato disso. O Arsenal apanhou assim no agregado de tomar 6, 7, 8, algumas vezes a partir dos anos de 2010. Todo mundo tava vendo que tinha um campeonato nacional super forte, mas internacionalmente era muito fraco. Até porque às vezes tinha clube que mandava uns times mistos. Então faz muito sentido esse posicionamento do Dunant, essa colocação aí da mudança de olhar dos clubes ingleses. E é algo que agrega muito à competição. Porque eu lembro que também, quando o Real Madrid ganhou do Liverpool, aquela final, o Liverpool talvez estivesse enfrentando o pior Real Madrid daquela sequência de títulos. Sim. E mesmo assim, o Real Madrid mostrou, pô, a gente tem muito mais camisa. E foi um negócio muito absurdo, Essa porque era final um foi jogo suja aí. bobo e o Bale meteu até gol de bicicleta, né? O Bale entrando no segundo tempo,
todo o jogo bagunçado já. Enfim, tem aquele lance do Sérgio Ramos, mas não vem ao caso, né? Então, O do Sérgio muito Ramos bacana, agrega. e o goleirão também, né? Karius. A mãe do Coitado. goleiro. Segundo ele, a culpa é da luz do estádio. E que ele teve uma colisão antes. Cada uma. Mas. É muito bacana e agrega muito a qualidade do futebol, porque a gente via que os times ingleses era muito bom de assistir a Premier League, mas os times ingleses iam pra Champions pra gente falar, pô, que jogo chato, véio. Porque os caras não davam a mínima pra parada. Então, realmente, eu acho que alguma coisa de regulamento ou premiação pode ter mudado nesses últimos tempos em relação à Champions League e a gente talvez não saiba, porque é nítido a mudança de postura e de valor que eles dão aos torneios internacionais. Aí tem toda essa sequência de fatores aí, que eu tentei citar alguns, mas pode ter muito mais coisa envolvida. Tem o fator dos outros campeonatos também ter se tornado menos competitivo, né? Não que isso influencie muita coisa, mas você pega o espanhol há 4 anos atrás, tinha 3 times muito fortes e hoje tem 3 times bem mais ou menos e o resto ruim demais, né? Isso aí é bacana que você comentou também, porque daí a gente pega, por exemplo, na própria Inglaterra, antes parecia que os times jogavam com amor aquela Copa da Liga, como se fosse, nossa senhora, é a Copa do Mundo. E hoje você vê que tem até time que mede o sub-23 lá e fala, pô, só que não vale nada, tipo, não rebaixa, não promove e tal. Beleza. O City, que tem 5 times, coloca os caras lá pra jogar, pra dar ritmo pros reservas, e nos últimos 10 anos aí ganhou 5. A grande explicação Então, disso aí, Ganhou ó, os últimos 4. aí, Cash King. desculpa? Cash King. A explicação aí pros times focar na Champions e cagar pras Copas. Que ninguém entendeu nada de Cash King, velho. Dinheiro manda, cara. O que dá dinheiro? É Champions, pô. É que você jogou um comentário aleatório só. Não, Você cara. achou que você ia complementar. Foi igual os relatórios, cara. Eu sou aqui só esperando. Tô ouvindo a resenha aí que iam parar em Copa da Liga Inglesa aqui. Pesquisa. Pesquisa aí, Didio. Pesquisa aí quanto Nossa senhora. Cortou tudo aqui. Ligue. Ó, quanto ele. Deixar, pô. Ai. Deu uma zoada. Deu uma zoada. Uma coisa que... Eu vou pesquisar aqui, ó. Quanto ligue. Uma coisa que dá para se comentar dessa final, né? Que também, dependendo do resultado, podemos ter um City talvez questionado por sempre focar numa Champions League, que até antes do jogo contra o PSG e até contra o Borussia também era muito questionado, que o time nunca conseguiria ganhar nada, nunca conseguia passar das quartas. E talvez, não diria um cenário de terra arrasada, né, mas poderia ter esse questionamento. E o Chelsea, mesmo com a derrota, poderia ser um trabalho elogiado, né? Acho que não teria nenhuma contestação ao trabalho do Tuchel ou o elenco, pelo contrário, seria só elogios mesmo com a derrota, né? Olha, ó, eu trouxe a premiação aí da Champions League. O campeão leva 19 milhões de euros. Nem é tanto assim, não. Mas isso. Mas eles ganham muito com ganhando coisa como, de TV e patrocínio. Isso ele ganhando como campeão. Com certeza. Mas aí vai ser 19 de campeão. Pela participação na fase de grupos é mais 15. Vitória na fase de grupo dá mais 2,7 milhões. Classificação às oitavas 9,5. Classificação para as quartas mais 10,5. Classificação para as semis mais 12. Dá então, o dobro de tudo isso. Você colocar ali. Somando tudo isso. Você colocar aí vai dar mais ou menos 70 milhões ou mais pro campeão. Tá bom, 70 milhões. A Premier League divide em 20 clubes 1 bilhão de libras. Isso, mas é a Premier League e a Copa da Liga.
Copa da Liga é nada, por isso que os times estão começando a cagar Então, pra por isso que eu falei, cash skin, velho. Mas, uma parada que a gente tinha que falar, e eu acho necessário falar, e que é uma das razões da minha torcida pro Chelsea, é que o City Isso. nem dessa Champions devia estar participando. Né? Esse é um ponto aí. O City não era nem, Verdade. não era nem pra estar jogando, né? Por causa da parada do fair play lá. Tomou a punição por ter ultrapassado o fair play financeiro. Mas daí entrou aquele famoso recurso, daí dinheiro aqui, dinheiro ali, como a gente falou, né? Cash skin, ele tá jogando. Mas convenhamos, né? Que grande time com um poder e uma visão mundial vai ser banido de uma Champions League, né? Então, Isso não só pro Manchester City, né? Qualquer outro time. Perderia um pouco da graça do torneio. e de Então, dinheiro, e de dinheiro. também não dá pra criticar muito, contar como esperando que isso realmente acontecesse. E a final, ela era para ser disputada aí na Turquia, né? Estava inicialmente marcada para ser disputada em Istambul. E devido à situação aí que tá rolando aí de pandemia e tudo mais, a Turquia tá enfrentando uma situação difícil também, então a final está sendo mudada, né? Ela não vai ser mais disputada aí na Turquia, assim como também não vai ter Fórmula 1 lá por causa disso. Então a final ela vai ser disputada em Portugal. Diferente da temporada passada que foi disputada no estádio do Benfica, agora vai ser disputada no estádio do Dragão, né? Estádio do Porto, então não sei se os senhores estavam sabendo disso aí. Sim, talvez Portugal é o primeiro país a sediar 2 final de Champions League. Posso estar falando bosta, Seguidas. não pesquisei. Seguidas, né? Mas Isso pelo não... menos desde que mudou para esse formato a Champions League, bem provável que é o primeiro país. Portugal foi um dos países que melhor lidou com a questão da pandemia aí, né? E pela segunda vez, né? Istambul deixa de ser a final da Champions, já era para ser temporada passada, não foi pela questão da pandemia. Daí a UEFA fez aquele torneio final lá entre os clubes e agora a mesma coisa, né? Transferiram a final aí pro estádio do Ano que Dragão. vem provavelmente vai ser aí em Istambul. Istambul de novo. Istambul. Pra ser sincero, se eu fosse turco, não ficaria triste não, porque ano que vem pode ser que tenha público nos estádios, né? A gente vai Esse ano não teria, né? Vamos estar cobrindo essa Champions League em loco daí, na final. Eu acho que essa questão do Manchester City aí, eu acho que Marca o time... do pênalti lá em cima. Acho que o time jogou com o regulamento debaixo do braço, né? A questão do fair play financeiro, recorreu onde tinha que recorrer. Provavelmente pagou bons advogados para isso, né? Provavelmente não, com certeza. E acho que, sei lá, é uma situação diferente do que rolou, por exemplo, na temporada 2006, 2007, que o Milan foi pego naquele escândalo de manipulação de resultado na Itália, e depois de uma série de reviravoltas, meio que só um time acabou sendo punido, que foi a Juventus, e o Milan, que de início era para ser rebaixado para a Série B, não foi, acabou disputando a Champions, acabou ganhando. Eu acho que nessa situação aí acabou sendo uma coisa mais complicada. Na situação que eu vejo atualmente é aquela história, né? Se fosse para punir todos os clubes que algum dia burlaram o fair play financeiro, talvez não sobraria nem metade desses grandes aí, mas é uma Talvez situação... não existiria nem essa final, né? Porque tem o Chelsea que também costuma gastar horrores, né? O Chelsea ficou proibido aí de contratar, acho que por uma temporada, se eu não me engano, daí veio nessa e despejou um caminhão de dinheiro. E é como você falou, talvez essa final nem existisse, né? Mas a gente sabe como que funciona o futebol nos dias de hoje, né? E dinheiro acaba mandando em tudo e é isso. Minha torcida vai pro Chelsea também, pelo que o clube vem vivendo, algumas histórias aí de jogadores que eu acompanho, gosto muito, como o Thiago Silva, Kanté e essa molecada nova aí que surgiu no Chelsea. Acho que seria interessante ver esse time aí sendo campeão. E quais são os palpites aí de vocês? Palpite pro placar, né? O que vocês acham que vai acontecer aí?
Placar e campeão. Eu jogo 2-1 no City para coroar o trabalho do Guardiola, que aprendeu muito na época que o Diniz fez uma visita a ele lá e vai mostrar o grande treinador que é o Diniz. Eu jogo 2x0 Inter. Não sei quem vai fazer os gols aí, mas 2x0. Aí, o Skriniar. Eu vou apostar num. Sim, minha torcida vai pro Chelsea, mas. Não sei. Eu vou apostar com o coração mesmo. Vou apostar num 2x1 Chelsea aí. Páscoa. Eu vou em 1-0 Chelsea, mas não porque eu acredito no resultado, porque eu quero me convencer de que vale a pena torcer por isso. Justo. Meu palpite aí é 3-1 City. Mas vou estar torcendo pro Chelsea, então provavelmente eu esteja frustrado sábado que vem, então. Uma coisa é torcer, outra coisa é achar o que vai acontecer, então. Pô, vocês falaram os palpites. O palpite eu acho que vai dar 2-1 City. Vou torcer pro Chelsea. Eu vou torcer pro Chelsea. Meu palpite é pro City. Manchester City, mesma base do ano passado. Então encerramos aqui mais um episódio. Poucas aí. Contratações. Assistam aí a final aí. Aproveitem. Mesma pegada da temporada passada. Às 16 horas aí o jogo. E esses salafrários estão falando essas águas aí, vocês vão estar sabendo no próximo episódio que vai ser do Brasileirão, aí vocês vão estar ligados. E é isso. 16 horas, dia 29, todos assistindo a final. E valeu a todos. Valeu. Valeu. Valeu.